Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre todas as polêmicas envolvendo o WFP. Será que os críticos exageraram ou a competição não entregou aquilo que ela prometeu? Bom, eu confesso a vocês que eu errei feio a análise pré-competição e no programa de hoje eu vou contar quais atletas me surpreenderam, me decepcionaram e quem já garantiu a vaga para a final. Para fechar, eu vou responder duas perguntas de membros do canal, envolvendo padrão de movimento, qualifier online e atletas trans competindo. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar o programa de hoje falando do WFP. Na segunda-feira de manhã eu já subi um vídeo contando como foi o final de semana de competição. Aproveitei a presença do Ricardo Marques aqui no Odd News para me aprofundar na questão da performance dos atletas. E no programa de hoje eu quero trazer todas as polêmicas envolvendo esse evento, o que isso ocasionou para a competição, quero falar dos atletas que me surpreenderam e me decepcionaram com base na minha análise pré-competição e para fechar esse assunto eu quero falar para vocês quem são os atletas que estão classificados para a final, como ficou o leaderboard geral após 2 eventos e como funcionará a final lá em dezembro em Copenhague. E a primeira polêmica que eu quero contar a vocês foi publicada pelo Barbell Spin e foi logo na primeira prova da competição, na categoria Challenge feminina. A equipe de transmissão cometeu um equívoco e colocou o relógio no regressivo. Isso atrapalhou um pouco para quem estava assistindo, mas na minha humilde opinião, o Barbell Spin está exagerando na crítica. Como só tínhamos uma bateria por categoria nesse evento 1, isso não atrapalhou em absolutamente nada o decorrer do evento. E a segunda reclamação que eu trago para vocês também foi feita pelo Barbell Spin e foi em relação à transmissão. Segundo a página, estava muito escuro e tinha várias pessoas na arena, vários grupos de juízes, staffs, o que comprometia a visualização dos atletas durante a transmissão. Bom, aqui eu concordo em partes. Eu acho que o jogo de luzes é o que traz aquele tchan pro WFP. Outra coisa, em relação aos juízes, eles estavam posicionados em várias linhas, então era possível sim vocês observarem o atleta avançando em cada transmissão. O ponto que eu não gosto da transmissão do WFP é ela ser feita no seu próprio site. Eu já disse para vocês que eu achava que eles transmitiam no site porque tinham medo das visualizações que eles iam ter no YouTube. Uma visualização baixa comprometeria a arrecadação de verba para o próximo ano. Mas eles transmitiram o evento 1 no seu próprio site e logo em seguida já subiram no YouTube e deu várias visualizações, me surpreendeu muito. Então eu acho que a equipe do WFP tem que dar o braço a torcer um pouco, ouvir a comunidade, colocar no YouTube, porque todo mundo já tem o aplicativo do YouTube no seu celular, na sua televisão, o que fica fácil a visualização, a gente não precisa ficar aprendendo a lidar com o site para que a transmissão flua e eles vão acertar muito se eles fizerem essa mudança para a tour final. E agora vamos falar das quebras dos equipamentos. Eu já mencionei esse assunto no programa de segunda-feira, mas eu esqueci de mencionar uma informação importantíssima. Durante a quebra do GHD do Austin Hatfield, alguém da organização pediu para que os câmeras não filmassem a quebra do equipamento e nem o atleta para preservar a imagem da organização e da marca patrocinadora. Bom, nesse ponto eu achei bem interessante porque o áudio vazou durante a transmissão e várias pessoas puderam ver que eles estavam tentando ocultar isso. Mas é natural porque eles não queriam denegrir a imagem do equipamento e nem da organização. E muito menos se o atleta tivesse se machucado porque foi uma quebra que poderia ter gerado um risco maior, seria ruim o telespectador vendo essa cena ao vivo. E aqui ao lado temos o vídeo que mostra Rick Garrett tendo problemas com a sua bike. Aliás, ele teve 2 problemas nessa prova. O primeiro equipamento ele teve um problema no painel, não estava contando direito as metragens, e o segundo equipamento ele teve esse problema no pedal. E a equipe do WFP solucionou de maneira diferente os problemas dos 2 atletas. Para Austin Hatfield, uma média dos movimentos faltantes foi o que colocou o atleta na 16ª colocação. Várias pessoas ainda disseram que ele se beneficiou com essa quebra, porque ele estava em último na bateria e provavelmente ia ficar lá embaixo no leaderboard. Já para Rick Garrett, 30 segundos foram retirados do seu tempo final. Segundo a organização, foi o tempo que eles levaram para substituir o equipamento. Várias pessoas acharam injusto isso, deveriam ter retirado mais tempo do tempo total do atleta, porque além da troca do equipamento, ele gastou muita energia tentando movimentar um equipamento que estava quebrado, e isso fez com que ele perdesse muito mais tempo do que os 30 segundos que foram retirados. E agora vamos falar das polêmicas envolvendo o Andrew Hiller. O primeiro post feito por ele foi esse aqui, onde mostrava a performance de Dallin Pepper, e Andrew Hiller colocou na legenda: parece que Pepper não treina desde o CrossFit Games.
Bom, a performance dele foi muito ruim mesmo no primeiro dia. E o mais engraçado foi o comentário da Ellen Pepper. Ele comentou dizendo assim: "Pois é, e o pior é que eu treinei." Outro post feito por André Hiller foi um trecho da entrevista de Colton Murters após vencer uma bateria, e o atleta solta um palavrão. O mais engraçado é que a equipe de transmissão pede desculpa pelo linguajar do atleta. E algumas pessoas ainda aventaram que depois dessa entrevista falando um palavrão, Colton não fez mais nenhuma entrevista. E só pra gente lembrar, ele venceu o evento final e geralmente quem vence o evento final é quem dá a sua entrevista. Então eles deram uma vetada no Colton e chamaram o Chandler Smith, que foi o quarto da bateria, para dar sua entrevista. Só um adendo sobre as entrevistas pós-provas. Várias delas foram chatas e algumas foram horríveis. A apresentadora não estava preparada para abordar os atletas. Teve uma entrevista que ela cometeu uma gafe terrível. Ela perguntou para a atleta da categoria Challenge a seguinte questão. Ela falou: "Na primeira tour você deixou de ir na sua formatura para vir aqui competir. E eu gostaria de saber, você já arrumou um emprego?" Bom, a atleta respondeu prontamente: "Já sim, eu sou atleta profissional." Meu Deus, que gafe terrível. Me deu uma grande saudade do Fábio Broco fazendo as entrevistas pós-prova no Copa Sur. Aquilo sim que é jornalismo. E para fechar, Hiller fez 2 posts ainda. O primeiro deles foi em relação ao card colocado ao lado de Lydia Fish quando ela aparecia na transmissão, que colocava a atleta com 28 anos, mas ela tem apenas 21 anos. Outro ponto importante que Hiller zoou o WFP foi a categoria de times, que tinha apenas um time inscrito, então o pódio só tinha o campeão. E antes de avançarmos para os blocos dos atletas que me surpreenderam e decepcionaram, eu gostaria de deixar aqui ao lado a nota emitida pelo WFP para justificar o problema no GHD. Segundo eles, foi um erro humano de montagem, não era um problema com o equipamento. E agora vamos falar do meu top 5 pré-campeonato, quem me surpreendeu e quem me decepcionou. Bom, vamos começar com a categoria feminina, onde eu coloquei que a grande campeã seria a Lucy Campbell. Só pra gente lembrar, no começo de agosto ela ficou em segundo no CrossFit Games, perdendo apenas para a tia Claire Toomey e mostrou uma performance incrível. Mas no WFP ela teve um problema na prova de carga. Ela moveu apenas 220 libras no clean, ficando na 25ª colocação e mesmo com bons resultados em outras provas, ela finalizou na 5ª colocação geral do leaderboard. Na segunda colocação eu havia colocado a Arielle Lowen. Ela foi mediana nesse evento e finalizou apenas na 6ª colocação. Na terceira colocação eu havia colocado Olivia Kersters e para mim ela foi a maior decepção na categoria feminina. Ela que veio do pódio do CrossFit Games e finalizou a segunda tour do WFP apenas na 14ª colocação. Na 4ª colocação eu havia colocado Danielle Brandle, principalmente pela performance da atleta no Tour 1 e a performance da atleta no CrossFit Games. Porém, mesmo ganhando a prova de handstand walk, ela não foi bem em várias outras provas e finalizou a competição apenas na 10ª colocação. Na 5ª colocação eu havia colocado a Aimer Kringler, mas ela deu um show nesse final de semana e terminou na 3ª colocação. E com 2 pódios, um na primeira tour e um na segunda tour, ela lidera o ranking geral e é uma das favoritas a vencer a temporada do WFP. E 2 atletas me surpreenderam muito nessa segunda tour. A primeira delas foi Laura Horvath, que deu a volta por cima e venceu o campeonato. E agora ela volta a ser uma das grandes favoritas para a etapa final. E a segunda colocada da competição, a Emma Tal, não estava no meu ranking nem na 10ª colocação, mas ela me surpreendeu muito. Ela que havia ficado em 12º na primeira tour, veio com uma força absurda e finalizou a competição na segunda colocação, quase garantindo seu Procard para a próxima temporada. E agora vamos falar da categoria masculina e vamos começar falando de Austin Hatfield, que para mim no ranking pré-prova ele ganharia com facilidade a Tour 2 do WFP, mas ele se tornou a minha maior decepção. Ele foi muito mal, principalmente na prova 4B, que era aquela prova após o PR de Clean, que ele ficou apenas na 25ª colocação neste evento. Ele não pode nem culpar a prova do GHD, porque não foi o seu pior evento. Ele finalizou a competição na 9ª colocação, então para mim é uma decepção, eu esperava que ele fosse vencer essa Tour. Na segunda colocação eu havia colocado Rick Garrett. Ele finalizou a competição apenas na 5ª colocação. Ele foi inconstante durante a competição e várias pessoas disseram que o atleta estava lesionado, porém nada foi confirmado até o momento. Na terceira colocação eu havia colocado James Spring. O atleta foi conforme o esperado, finalizou o campeonato até na 2ª colocação, se mostrando o atleta mais completo da temporada. Nos grandes campeonatos ele está sempre pegando o pódio. E um detalhe importante é que ele ficou no pódio na primeira tour e na segunda tour, e agora ele lidera o ranking geral com uma grande vantagem para o último evento,
então ele pode ser o grande campeão da temporada inteira do WFP. E na quarta colocação eu havia colocado o campeão do CrossFit Games, Jason Hopper, o rei do Trash Talk. Porém ele não cumpriu com as promessas que ele fez e finalizou a competição apenas na oitava colocação. Mas ele ainda tem grandes chances de brigar pelo título no final da temporada. Na quinta colocação eu havia colocado o Dallin Pepper. Quando o campeonato começou eu fiquei bem apreensivo com esse meu ranking, porque ele estava muito mal, finalizou o primeiro dia de competição na 23ª colocação, mas ele se recuperou e finalizou na quarta colocação, e ainda se mantém vivo para buscar o título do WFP esse ano. E a grande surpresa da categoria masculina foi a volta por cima de Patrick Wellner. Ele que finalizou a primeira tour apenas na 23ª colocação, fez um post assumindo toda a responsabilidade que não se dedicou 100% para aquele evento e veio com sangue nos olhos e conseguiu o seu lugar no pódio do WFP. E assim ele consegue somar pontos importantes para buscar um Pro Card para a próxima temporada. Outro atleta que me surpreendeu muito na categoria masculina foi Roman Khrennikov. Ele que tirou a zica, estava vivendo altos e baixos em várias competições, mas na segunda tour do WFP ele foi sólido, venceu a competição e subiu no primeiro lugar de um campeonato importantíssimo. Só pra gente relembrar, em 2023 ele estava ganhando o CrossFit Games com uma larga vantagem. Ele teve uma lesão e caiu para a terceira colocação. Então neste ano ele lavou a alma, ganhou uma importante etapa e ganhou um fôlego extra para a etapa final. E ele ainda assim pode brigar pelo título da competição. E agora vamos falar um pouco dos atletas que vão para a grande final. Além dos 20 atletas de cada categoria que já tinham um Pro Card garantido e o seu lugar na grande final garantido, os atletas que conseguiram a vaga como desafiantes estão aqui ao lado. As duas listas, a categoria masculina e a categoria feminina. E eu entendi um pouco sobre como vai ser a grande final, então pode ser que eu cometa alguns erros. No meu entendimento, teremos um ranking geral que soma a pontuação de todas as tours e a pontuação da grande final. Lembrando, a grande final a pontuação é dupla. E nesse ranking geral vai sair um grande campeão da temporada e desse ranking geral vai sair os grandes atletas que garantirão Pro Card para a temporada de 2026. Então, no último evento do WFP, nós teremos duas corridas. Uma pelo título do evento final e outra pelo ranking geral, que vai classificar os atletas para a temporada do ano seguinte. E agora vamos ao último bloco do programa de hoje, onde responderei perguntas feitas pelo membro na nossa comunidade do Odd News. Se você não é membro, se torne membro. Lá tem um conteúdo exclusivo e olha, o vídeo dessa semana foi bombástico. Eu falei de várias polêmicas envolvendo youtubers americanos. Esse programa está imperdível. Bom, o primeiro comentário que eu vou trazer a vocês é do Felipe Dias. Ele fez um comentário bem longo, mas no fim do comentário ele fez duas perguntas bem interessantes. A primeira é, consegue falar um pouco sobre ter diferentes padrões de movimentos por campeonato? E a segunda, até trans competindo em categoria de sexo oposto ao nascimento. Exemplo, nascido homem se identifica como trans, competindo na categoria para nascidas mulheres. Assuntos polêmicos, Felipão, mas vamos lá. Em relação ao padrão de movimento, eu acredito que as competições devem manter o padrão de movimento divulgado pela CrossFit no Open. Eu acho que são padrões claros e fáceis de replicar. E ajudam muito aos juízes julgarem os padrões também. Porque eu não gosto quando a organização cria aquele padrão que atrapalha, porque cada juiz vai julgar de um jeito durante o campeonato. Então eu acho que uma boa competição segue sim os padrões executados pela CrossFit lá no Open. Tem até um livro especificando cada padrão e como que o juiz deve cobrar, avaliar se o movimento foi rep ou no rep. Com relação aos atletas trans, principalmente no exemplo que você citou, eu sou totalmente contra. Se um homem nasceu como homem e se identifica como mulher, ele não pode competir numa categoria para mulheres, principalmente no nosso esporte que trabalha condicionamento físico. A gente sabe que os atletas têm vantagem, principalmente em movimentos de força, e ele teria uma vantagem absurda sobre as demais mulheres. Então, na minha opinião, os campeonatos deveriam abrir uma categoria trans para incluir todo mundo na mesma comunidade, na mesma festa e tornar a competição justa para todas as categorias. E agora vamos à segunda pergunta feita por um membro do canal no vídeo postado exclusivo para membros. Ele faz uma colocação importante no começo e no final ele coloca: gostaria de saber sobre a sua opinião em relação à crescente onda de Qualifier online. Seria só para arrecadar dinheiro? Bom, Hugo, eu sou a favor do online Qualify. Eu acho que ele faz um bom filtro para levar os melhores atletas para a competição presencial, para que lá o organizador do campeonato consiga cobrar valências bem eficientes, sabendo que o grupo de atletas vai conseguir completar. É óbvio que isso faz com que tenhamos maior arrecadação para a organização do campeonato, vários campeonatos ganham mais dinheiro, como o exemplo o Open, na fase online, na primeira fase, do que na fase final.
mas isso faz parte do show. A única coisa que a gente tem que se preocupar é o acúmulo de campeonatos. Se você fizer vários campeonatos que tem uma classificação online e depois uma fase presencial, você tem um desgaste muito grande, porque você entrega 100% em ambas as competições. Então vamos dar um exemplo. Aqui nessa temporada do CrossFit Games, os atletas fizeram o Open online, muitos fizeram a classificação da semifinal online, campeonatos presenciais para daí chegar no CrossFit Games. O que aconteceu? No evento depois do CrossFit Games, que foi o WFP, várias pessoas se lesionaram e ainda teremos mais competições que vários atletas vão se lesionar pelo acúmulo de esforço. Mas eu ainda sou a favor da classificação online, eu acho que ela faz um trabalho bom para filtrar bons atletas para as competições presenciais. Eu tenho medo às vezes de só se inscrever para uma competição e o atleta chegar com um nível muito abaixo do cobrado pelas provas e acabar se lesionando ou não conseguindo completar ou se frustrando e abandonando o esporte. E antes de encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de dizer a vocês que o nosso clube de membros está bem ativo. Temos vários vídeos exclusivos com fofocas e dicas importantíssimas para quem for membro. Eu ainda tenho 20 munhequeiras para premiar para quem se inscrever como membro, e se você depois de um mês achar que o valor de R$ 6,99 não é compatível com a entrega de resultado do meu canal, você cancela e leva essa munhequeira por apenas R$ 6,99. Tá bem atraente essa promoção. Bom, pessoal, se vocês chegaram ao final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal para me ajudar com o engajamento. Ah, e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso, o Odd